pessoal, bom dia, muito tempo que eu não vejo vocês. Venho apresentar para vocês a nova máquina de vídeos do canal. É uma XR150L, é a Alice, já está toda pronta para viajar. Sem mais delongas, vamos a rodar. Muito bem, let's go! Olá, amiguitos! Nossa primeira parada. Vamos parar aqui no mercadinho, pegar umas frutas, vai ser nosso almoço de hoje. Pronto, iogurte, bananas, uma cebolinha pra janta. Vamos rodar. Lá atrás ficou a Alice. Esse aqui é uma ponte, né, de mão única que cruza o rio Aluminé até o outro lado. Do lado de lá está o Chile, a Cordilheira dos Andes, e para lá está a Meseta Patagônica, sentido Zapala. Infelizmente hoje não é um dia de sol, a gente não pode ver o reflexo das águas do rio Aluminé, que é muito bonito em dias ensolarados. Aluminé, na língua mapudungun, significa espelho do céu. E como vocês podem ver, hoje não tem muito sol, mas dá para apreciar um certo espelho do céu aqui. Enquanto gravava as tomas do rio Aluminé, escutei dois bichos no rio brigando, e um subiu até a ponte um pouco aturdido. Não pude acreditar no que via. Um ruijim, um animal raríssimo de se ver e ameaçado de extinção. Na Argentina só existem na bacia do rio Limay e zonas costeiras da Ilha da Terra do Fogo. Nunca tinha visto uma lontra ou uma nutria, creio que falam aqui na Patagônia. Nunca tinha visto. Um regalo de viagem. Lindo, não? Rio Aluminé, belíssimo. Hora do almoço com essa vista linda. Muito bem, as bananinhas devidamente enterradas. E o plástico sempre levar o lixo com a gente, pessoal. Não para ir jogando por aí. O plástico do iogurte vai comigo até eu encontrar um lugar de descarte adequado. Vamos continuar. Queria dar uma breve comentada sobre o ciprés da cordilheira, que é essa árvore que tem um aspecto de árvore misturado com de um pino. Presta atenção, esse é a ladeira dessa montanha, né? Aqui temos o rio Aluminé, presta atenção na ladeira da montanha. Aí, como tem vários cipresses, eles vão largando as sementes morro abaixo, então vão nascendo novos cipresses morro abaixo.
Eu já tinha passado aqui antes e nunca tinha compreendido porque tinha zonas como essa, em que é um pouquinho mais seco, e zonas como essa, onde temos mais presença de nires, e lengas e cipresses. E agora me ficou claro por quê. Agora no inverno tem neve lá em cima, então o degelo da montanha propicia a água para o crescimento das árvores nessa zona. Vamos cruzar o rio Aluminé outra vez, por última vez. Que tal esse lugar? La Sierra de Catandil, la Sierra de Pidolil e o rio Aluminé em esse tramo têm o seu encanto. A moto andou 180 km e fez 5 litros e 800 por 450 km. Esperando a janta, 6 graus. Que maneira de sentir frio. Oh. Umas empanadinhas. Bom dia, São Martin dos Andes. Todo mundo já acordou e já foi embora. Ficou só eu aqui no hostel. Tenho meia hora pra me arrumar e tomar café. Tá fazendo menos 4 graus.
assim que eu não tenho pressa nenhuma, que o gelo descongele na pista. A gente rode bastante hoje. Bom dia, San Martín de los Andes. Vamos arrumar essa zona. Bom, o bom de viajar de moto, quando eu sei que eu tô viajando de moto, é quando eu lavo a minha roupa e deixo ela secando na moto, ao sol ou ao vento. Isso faz eu sentir que tô viajando de moto. Sempre quando eu vou colocar a bolsa aqui no assento da moto, eu busco um lugar que é mais fofinho pra pegar nas minhas costas, pra mim viajar mais cômodo. Porque, por exemplo, se toca a parte que tá o sapato, o tênis, viaja incômodo. Aqui tá a bolsa de dormir. Aqui eu vou viajar de 10. Muito bem, vamos saindo. Muito educados os motoristas aqui em San Martín de los Andes. A famosa Rota dos Sete Lagos tem realmente um visual magnífico. Agora, já no fim do inverno, em muitos aspectos me faz lembrar a carretera austral no verão, pelos picos nevados por todos os lados. A experiência de deslizar por suas curvas entre 100 e 80 km por hora é maravilhosa. Me senti tão vivo, tão livre, e minhas habilidades com a Alice não vão tão mal, hein?
Na verdade, eu me sinto na carretera austral. Olha esses picos, completamente nevados. Parece muito a carretera austral essa estradinha. Que belo lugar, hein? Que belo lugar. O farol da Alice deixou de funcionar. Provavelmente queimou algum cabo, deu problema. Tem que dar uma olhada aqui pra ver o que é que tá acontecendo. Vamos dar uma de mecânico. Afinal, mexi e não pude solucionar. Tirei os cabos, vi está tudo ok. Não pude encontrar o problema, não tenho internet, preciso de internet para ver o vídeo da instalação e fazer o passo a passo de prova. Assim que sem luz, só posso andar de dia agora e estou preso aqui em Ligia-Trafu. Se eu andar agora, talvez eu chegue na cidade, mas muito arriscado. Pegar de noite a ruta sem nenhuma iluminação, não dá. Vou buscar algum lugar com internet para ter que revisar com calma cada um dos passos. Coisas que acontecem. Também. Vamos ver se a gente consegue arrumar algum lugar com internet para arrumar o farol da Alice. E se não, vou ter que buscar algum lugar para passar a noite e manhã com a luz do dia. Buscar alguma cidade para arrumar o problema ou voltar para Luminé com o rabinho entre as pernas. ¿Ustedes de acá? No. Necesito saber dónde hay un electricista. Voy a preguntar información turística. Tengo un problema con el faro de mi moto. No alumbra bien, o sea, no sirve para la ruta de noche. Así que... Bueno, gracias. Tchau, tchau. Parei aqui no autosserviço Roco. E eles tinham internet. Me passaram o contato de uma senhora que tem um camping 3 km pra frente. Assim que comprei uma fita isolante, que não trouxe a fita isolante, um pecado. E assim que vamos lá, vou tentar me conectar com a internet deles e solucionar o problema. Ramon. Esse foi Ramon com o Sr. Fábio. E bom, aqui estamos baixando o vídeo na internet deles e tentar solucionar o problema da queridinha Alice. Bom, na batalha do homem contra a máquina ganhou. Tirei tudo, tive todo esse tempo tentando arrumar, revisei todos os cabos, não tem forma de reviver esse faro. Provavelmente deve ter queimado ou o switch deve ter queimado. E bom, tô no meio do nada. Vou ter que voltar pra Luminé amanhã pra estar com os materiais de reposto que eu tenho na minha casa, porque não vai ter provavelmente os biribiris desses em São Martín de los Andes, nem aqui essa zona da Patagônia. Tudo eu comprei pelo Mercado Livre. Assim que vamos comer, tomar um banho e descansar, porque amanhã nos espera uma longa estrada.
Lago Trafu. Lá fora, segundo o celular, diz que está fazendo 1 grau com sensação de -3. E aqui dentro da barraca, segundo a bateria do celular, tá 7 graus. Desculpa a minha cara, acabei de acordar. Vou fazer uma breve explicação aqui das coisas da barraca, porque muita gente me cobrou. Acho que eu nunca fiz na Moto Expedição Patagônia as coisas que eu tenho, tá? Então, rapidinho. A barraca é uma Quechua Arpenas 2, de linha de série mais barata da Decathlon. Deve custar uns 30 euros. E na Europa e no Brasil deve custar, não sei, 200 reais. Eu uso sempre o isolante térmico. Debaixo do isolante térmico um tapete na barraca lá fora. Tem essa bolsa de dormir que é da marca Alpes, só tem aqui na Argentina. Ela aguenta com conforto de 10 graus. O rango, né, de conforto vai de 10 a -5 graus. Então acho que até 0 graus zafa bem. Esse colchão inflável é um 4Class 700 Ultra Compact da Decathlon. Comprei ele porque tem 2 anos de garantia. Se ele furar, eu vou na Decathlon, entrego a nota fiscal e eles me entregam outro. Imagino, não? Comprei ele graças à indicação do Diário de Motochileiro. O Alfredo, se você está vendo esse vídeo, forte abraço aí. E até agora só felicidade. Isso ocupa muito pouco espaço e rende noites muito agradáveis de sono. E acho que isso é tudo. Uso a campeira da moto, né, como meu travesseiro. A calça com protetor, porque muitas vezes eu sou muito largo, tenho 1,84 m, sinto frio nos pés, então deixo aqui com a proteção para os pés. E basicamente a zona da barraca. Assim, vamos começar a desarmar isso para rodar por hoje. Um adendo também que eu esqueci de avisar no vídeo que eu estava explicando sobre a barraca. Sobre o macacão do Pikachu. Esse macacão também ele me protege porque quando eu durmo à noite, eu sentia que o frio sempre se me metia pela zona aqui da cintura. Solucionei meus problemas de frio de noite. Durmo com ele mais a bolsa de dormir e 10 pontos. Se vocês têm curiosidade por saber qual é a história desse macacão, põe nos comentários. Bom, acabei de dobrar a bolsa e ela entrou aqui. 510 gramas e bastante contente com ela, na verdade, bastante conforme. Estoy bien. Uso toda ropa de protección. Epa. La patita. Y bueno, me protegió. Ay, mi pierna, pero bueno. Sí, me agarró la tierra. Y yo venía rápido Jimmy, por la el famoso bajada. Jimmy. Se me abriu o baú. Vim vindo por aqui. Vinha subindo um carro na contramão. Aqui foi a primeira agarrada da roda. E aí voltou e pegou outra agarrada e eu caí aí. Enfim, roupa de moto me protegeu. Coisas que passam. Eu vi, que merda, olha. O espelho quebrou. Que merda. Isso que é o ruim dessa moto. Qualquer queda, o espelho quebra. Eu tenho que ver no futuro alguma maneira de trocar ele.
Esse é um ponto alto da estrada. Por aí por trás vai para Villa Trafú, o Portezuelo e baixa. Então mais ou menos 1000 metros de altitude aqui. E tem um pouquinho de neve nessa curva. Bom, vamos seguir para São Martín. Da Volkswagen, o problema do farol aqui dessoldou a chave daqui e ele não liga mais. Então ligando aí a lâmpada funciona. Eu tentando soldar. Mira acá, mira el cobre que tiene. Pará, no, pará, si no quema toda la tecla. E aí tá. De São Martín estão fazendo uma espécie de ponte aqui. Pasamos un poquito de cinta. E estou com os amigos de São Martín. Como é seu nome? Walter. Miguel. E Miguel, que me ajudaram a reconectar. E bom, é uma dívida, vai aparecer no YouTube o vídeo de vocês lá no YouTube. Gracias. Vai aparecer. Carlos, Muchas gracias por todo. un gusto. Chao, gustazo. ¿Te sigas bien? Soy yo. ¿De dónde sos? De São Paulo, sureste de Brasil. A última surpresa desse dia e dessa viagem seria a avistagem deste ruemulo, um animal ameaçado de extinção e raríssimo de se avistar. Trata-se de uma fêmea que habita esse setor do rio Aluminé. Aqui está, chegamos. Justo ao anoitecer, chegamos à minha casinha aqui em Aluminé. Espero que tenham gostado da aventura. Nos vemos.